Saudações e bem-vindo. Nos próximos minutos, queremos refletir sobre o estado de saúde do movimento sindical em Moçambique. A OTM Central Sindical acaba de celebrar neste outubro 49 anos depois da sua criação, que começa com os conselhos de produção numa iniciativa do presidente Samora Machel. Para esta conversa, convidamos o senhor André Mandlat, da Organização dos Trabalhadores Moçambicanos, OTM Central Sindical. É bem-vindo. E a questão de início é mesmo esta: qual é o estado de saúde do movimento sindical em Moçambique, numa altura em que há muitas reclamações por parte da classe laboral, que reivindica melhores condições de vida, melhores salários e muito mais? Muito obrigado. Começo por saudar aos telespectadores da Strong Life TV, dizer que a saúde da Organização dos Trabalhadores de Moçambique não está 100% saudável, por conta de que os desafios da situação sociopolítica do país também afetaram esta grande central. É preciso que possamos explicar à sociedade em geral e à classe trabalhadora em particular de que a OTM resulta de um trabalho desenvolvido na altura pelo saudoso presidente Samora Machel na República Popular de Moçambique, que em 1976 criou os conselhos de produção, que tinham como papel preponderante defender a economia nacional que estava sendo sabotada pelos inimigos da independência. Num processo de crescimento desta classe, o presidente Samora, envolvidos 7 anos, transforma os conselhos de produção em Organização dos Trabalhadores de Moçambique. É preciso também que possamos dizer a todo o povo moçambicano que foi uma coisa histórica, porque o presidente Samora, no dia 12 de outubro, criou a Organização dos Professores e não descansou. No dia 13 do mesmo mês, um dia depois, criou a Organização dos Trabalhadores de Moçambique. Estamos a dizer de que esta Organização dos Trabalhadores de Moçambique Central Sindical resulta do crescimento que partiu dos conselhos de produção. É importante que possamos também justificar por que esta organização não está saudável em 100%. É porque uma organização tão maior como OTM, com mais de 15 sindicatos nacionais e 2 associações socioprofissionais, tem uma responsabilidade enorme e é um dos parceiros estratégicos do governo de Moçambique. E não só. Cabe à Organização dos Trabalhadores de Moçambique vincar que o governo ofereça todos os elementos que possam garantir a proteção do trabalhador moçambicano. Estamos a dizer que há 2 vias de a OTM fazer com que o governo de Moçambique possa garantir esses elementos. O primeiro elemento é o diálogo social, mas também existe um outro elemento, que seria de forçar que o governo de Moçambique procure todos os elementos que melhorem as condições de vida dos moçambicanos. Como é que o governo melhora as condições da vida dos moçambicanos? É através das políticas assertivas, favoráveis, que possam fazer com que o trabalhador esteja preocupado em 2 elementos essenciais: o aumento da produção e produtividade, o valor de se considerar parte do desenvolvimento econômico do país. E esses elementos todos não bastam serem disseminados em educação operária. É preciso que, em contrapartida, o trabalhador tenha a capacidade de prover
a renda para a sua família. Nós podíamos destacar um intervalo de 1980 a 83 ou um pouco mais. A cidade de Maputo tinha a fábrica de refeições que tinha a capacidade de alimentar mais de 100 mil trabalhadores. De grosso modo, o trabalhador moçambicano não levava marmita. O trabalhador moçambicano, sobretudo das empresas estatais e mesmo privadas, sabiam de que existia uma fábrica de refeições que a sua missão era de produzir comida para alimentar os operários. Hoje, o trabalhador moçambicano não chega a metade deles que levam marmita para o serviço, porque a sua capacidade de prover a renda para a família não permite com que ele ainda tenha marmita para ir cumprir aquilo que seria um dos seus direitos, de se alimentar ao longo da jornada laboral. Estas notas é para justificarem que numa sociedade normal também a OTM tem um outro instrumento que se chama greve, para usá-lo como forma de reivindicar os direitos que possam estar a serem ofuscados, seja para o setor, pelo setor produtivo, bem como por aquele que deve garantir a manutenção dos direitos dos trabalhadores. Estamos a dizer de que Moçambique é um dos países que, ao nível da região, ratifica as convenções internacionais e é membro da Organização Internacional do Trabalho. Não faz sentido que continuemos a ter uma situação em que o trabalhador moçambicano ganha salário de sobrevivência. A maioria dos trabalhadores moçambicanos ainda não ganham salário para viver, ganha salário para sobreviver. E por conta disto, acaba sendo conotado com a situação do seu envolvimento na expressão que tende a ser vulgar agora de nhonguismo e de outras expressões que vão até a corrupção, entre outras, pelo facto de que a situação sociolaboral é vulnerável para este e para o seu local de trabalho. É verdade que, com todos esses procedimentos não bons, continua a ser o foco da Organização dos Trabalhadores de Moçambique a democracia sindical, a justiça social e o bem-estar dos trabalhadores. Por conta disso, está neste momento a preparar, à margem dos 49 anos da sua existência, o 8º Congresso, que dentre várias matérias vai adotar uma estratégia que poderá até ter alcunha de uma estratégia revolucionária. Já para o congresso que vem em dezembro, iremos para o detalhe necessário. Começou por dizer que o estado de saúde do movimento sindical em Moçambique não está 100% bom. Qual é a porcentagem do lado bom dos sindicatos? Permita-me eu oferecer a percentagem em termos de citar alguns números. Estamos a dizer que está metade doente, 50% doente, 60% doente, 80% doente. Nós até podíamos situar a OTM neste momento em 50%. Estamos a dizer em 50% porque eu, tentando fazer uma radiografia para os telespectadores perceberem, numa altura em que o cabaz para 5 pessoas de uma família ronda os 42 mil meticais, estamos a dizer de que o salário mínimo mais baixo até este momento é de 4.991 meticais.
Se nós formos a distribuir 4.991 meticais a dividir por 42 mil meticais, este salário apenas só pode suportar 9 a 11 dias com uma família em que o chefe de família não deve usar o transporte para ir ao serviço, tem que mesmo ir nas condições precárias. Como é que isso acontece? Acontece porque o sistema que comanda o processo negocial em Moçambique é um sistema que dura desde 2008. Estamos a dizer de que até a lei de trabalho vai sendo revista de 10 em 10 anos, mas nós temos um sistema que regula a negociação salarial em Moçambique, que dura desde 2008. O primeiro culpado desta situação é a Organização dos Trabalhadores de Moçambique, porque esta organização tem ferramentas para forçar que os parceiros sociais compreendam o quão é importante que a situação socioeconômica do país seja analisado num ângulo que não coloque de fora a mão de obra. Estamos a dizer que os trabalhadores moçambicanos são eles que constroem o produto interno bruto. Como é possível que estes não possam fazer parte de usufruir de mínimas condições para terem mínimas condições de vida dos trabalhadores e suas famílias? Em outras palavras, gostaria de dizer que o salário mínimo nacional mais alto em Moçambique, que é da banca e seguros, é de 19.043 meticais. Numa situação em que possamos analisar os salários da região, vamos encontrar de que o trabalhador de seguros e da banca dos países da região está num salário mínimo que não está abaixo de 80 mil meticais. Como é possível que o trabalhador da banca ele comece com um salário mínimo de 19 mil meticais? É uma questão conjuntural, mas também é preciso que nós tenhamos a consciência de que o aumento da produção e produtividade, o desenvolvimento do país deve ser acompanhado também do desenvolvimento humano. Mas como é que se consegue pagar salários compatíveis com o custo de vida em Moçambique quando a economia do país quase não produz? Os salários em Moçambique não são bons todos. Não são bons para os trabalhadores do salário mínimo até aos salários intermédios. Quando estamos a dizer não são bons, estamos a dizer de que, tirando a banca que está com salário mínimo de 19 mil meticais, os salários mínimos todos rondam entre 4.991 a 14 mil meticais. Ou seja, estamos a dizer que o trabalhador moçambicano, boa parte dos produtos alimentares produzidos no país, ele não tem capacidade de os comprar. Estamos a dizer de que o moçambicano não pode ter camarão na sua mesa, não pode ter caranguejo, não pode ter lagosta, não pode ter todos aqueles produtos que deviam ser normais no prato do moçambicano. Passaram a ser anormais, vive numa situação em que é de sobrevivência. Mas, de uma forma mesmo muito sucinta, estamos a dizer que é preciso que se encontre um novo mecanismo de negociar salários em Moçambique. O que isso significa? Significa que provavelmente pode-se encontrar um mecanismo que negocie salários 2 vezes ao ano. É um dos exemplos, porque os salários não aumentam, os produtos de primeira necessidade não aumentam uma vez por ano, aumentam 3, 4 vezes ao ano.
Entretanto, o reajustamento salarial é uma vez ao ano. Pode-se estudar, por que não reajustar 2 vezes ao ano? Mas como é que se pode conseguir reajustar o salário para corresponder àquilo que é o nível de custo de vida quando a economia não produz o suficiente para isso? Onde é que se vai buscar recursos? Neste momento, a maior preocupação não é negociar salários que possam corresponder àquilo que é a capacidade de produção econômica. Neste momento, em Moçambique não se negocia o reajustamento de salários. Em Moçambique, até hoje, negocia-se a recuperação do poder de compra perdido do ano anterior. Perdido por quê? Perdido porque os dados macroeconômicos que se usam para negociar os salários é do desempenho econômico do ano anterior. Ou seja, enquanto o governo não aprovar um novo mecanismo, os moçambicanos continuam a negociar para recuperar o que se perdeu, nunca o que se prevê. É por isso que é extremamente complicado perceber que, se nós temos uma mão de obra estrangeira que vem ao país e usar a base dos seus países, vamos encontrar que um trabalhador do nível médio esteja a receber, vamos dizer, $1.200. Se formos a cambiar, significa que este trabalhador está aproximadamente a 100 mil meticais. Mas é salário mínimo lá no país de onde ele vem, ou seja, ou é salário intermédio. Por quê? Porque eles avaliam que o salário tem que comportar pelo menos 80% do mês, enquanto que o salário mínimo em Moçambique não consegue suportar metade do mês. Qual é a visão dos sindicatos da OTM Central Sindical sobre os níveis de produção e da produtividade da economia moçambicana? A visão que nós temos em relação aos níveis de produção e produtividade é de que provavelmente em Moçambique não tenhamos uma empresa que produza a 100%. Ou seja, estamos a dizer que em Moçambique a produção está muito aquém da capacidade instalada e da capacidade real, sobretudo daquelas empresas que até as matérias-primas são de origem nacional. O que é que faz com que a produção em Moçambique até hoje não consiga atingir os 100%? É porque todo trabalhador moçambicano, 90% não trabalham animados. Logo, a produção e produtividade é baixa. E o que é que pode contribuir para o trabalhador moçambicano trabalhar moralizado e atingir níveis de produção altos? A primeira questão que deve acontecer é o trabalhador fazer parte da planificação estratégia da empresa. O que é isso de fazer parte? Vou trazer um exemplo. Em 1970, Moçambique foi o maior colonial ainda. Sim. Moçambique foi o maior produtor da castanha de caju a nível do mundo. Acima de 200 mil toneladas. Acima de 200 mil toneladas. E nos anos subsequentes, Moçambique situou-se entre segundo, terceiro, quarto. Por conta disto, logo após a independência, o governo de Moçambique teve que criar a Secretaria do Estado do Caju e Secretaria do Estado do Algodão. Por quê? Porque essas monoculturas, apesar de serem não em todo o país, mas faziam questão de serem eles que garantiam divisas para que Moçambique conseguisse manter-se um Estado que garantia todos os serviços sociais ao povo moçambicano. Mas nessa época, quando se registrou o pico da produção, quer da castanha de caju, quer também de algodão, sabemos que a castanha de caju ultrapassou a casa das 200 mil toneladas ao ano. Por sua vez, o algodão caroço esteve muito acima de 180 mil toneladas ao ano. Eram tidas como culturas coloniais. Fui pegar este exemplo para dizer que o ano passado para este ano, a produção foi de 195
mil toneladas de castanha de caju. E já foi uma grande recuperação porque o país passou por estágio para 12º lugar, volta para 7º lugar. A pergunta é: qual é o impacto desta produção que fez circular para a sua aquisição acima de 120 milhões de dólares? Qual é o impacto de uma população de mais de 1 milhão, que é ela que produziu a castanha? Vamos sair para esta população. Qual é o impacto para a classe trabalhadora já no processamento? A resposta é: há 3 anos atrás, o setor produtivo, aquele que processava, tinha 17 mil trabalhadores e hoje baixou para 7 mil. O que quer dizer de que mais de 10 mil trabalhadores do setor de processamento de castanha de caju perderam emprego. Mas, em contrapartida, o país saiu de 12º para o 7º lugar, porque neste ano ele subiu para o 7º lugar com uma quantidade que justifica que neste momento Moçambique devia ter acima de 20 fábricas de processamento de castanha de caju. Este exemplo é para dizer o seguinte: Moçambique é um dos maiores produtores do açúcar na região, mas é um dos países com preços do açúcar altos em relação aos outros países que produzem. A indústria nacional do açúcar está protegida. Está protegida. Quando nós estamos a dizer de que em algum momento não há nenhuma empresa em Moçambique que esteja a produzir acima de 100% ou muito próximo de 100%, e se uma empresa está a 50%, como é que vai nos oferecer salários dignos? Como é que vai oferecer pacotes sociais aos trabalhadores que possam fazer sentido para a renda das suas famílias? Deixa eu trazer mais uma nota daquilo que é a visão da Organização dos Trabalhadores de Moçambique, na perspectiva de que nós devíamos fazer parte da governação do país através das nossas sugestões terem lugar. Vou trazer esta nota. Moçambique tem mais de 28 rios com água que não com água suficiente. De caudal permanente, portanto. De caudal permanente. Mais de 28 rios. Tem 35 milhões de terra areável. Mas se formos pegar os dados... Este número já é bastante discutível na atualidade. Seja como for, se nós vamos dizer, podemos reduzir para... O que paira é que terá sido um número que tenha sido, nessa altura, projetada por conveniência não tão objetiva assim. Mesmo tirando esses elementos técnicos, falando do Moçambique real onde eu vivo, é dos países mais cobiçados na região do ponto de vista de ter disponibilidade de terra. Terra e água. Terra e água. Mão de obra também. E mão de obra. Mas, do ponto de vista de irrigação, são 11%. 11% do aproveitamento de água. E toda a água anualmente vai para o mar. Porque não temos capacidade de retenção. Não temos capacidade de retenção. E não há perspectiva de que esta água, conjugada com a terra e com a mão de obra, porque é preciso que se diga, apesar dos moçambicanos não estarem mais escolados do ponto de vista da atividade agrícola, mas tem muita mão de obra qualificada. É por isso, se formos a verificar, quem desenvolve a África do Sul, a Suazilândia, são os moçambicanos. Significa que os moçambicanos, mesmo com baixo nível de escolaridade, do ponto de vista de qualidade da sua mão, são pessoas que podem, a serem bem aproveitados e orientados, fazerem com que a produção e produtividade eleve-se. Uma outra nota é porque nós tivemos uma multinacional em Moçambique que dedicou-se à atividade agrícola. Estamos a falar da Lomaco. Esta empresa, ele a desenvolver a produção de tomate, de cebola, de batata,
Moçambique não podia ir a nenhum país vizinho para trazer a cebola, nem tomate, nem devia ter falta do frango, porque esta empresa produzia milho suficiente para oferecer às fábricas para produzirem ração. Estamos a dizer que depois de se eliminar a Lomaco, aquilo que foi o plano estratégico do governo foi a importação dos produtos básicos para alimentar os moçambicanos. Com toda a terra que nós temos, com toda a água que nós temos, o que aconteceu? Vou dar de novo mais uma nota do exemplo prático. Os sul-africanos, apercebendo-se de que os moçambicanos têm terra, mas não estão a usar a terra. Neste momento temos 23 empresas de sul-africanos que produzem banana e a partir daqui de Moçambique levam a banana para a África do Sul, exportam para o Ocidente como um produto produzido na África do Sul, mas a banana saiu em Moçambique. Portanto, chega no Ocidente já com o rótulo de ser banana sul-africana. Isso não acontece apenas com banana. Temos indicações segundo as quais até com mariscos o nosso camarão chega a ser exportado com timbre moçambicano. Eu apenas fui trazer o exemplo da banana porque neste momento a África do Sul precisa de 250 mil toneladas por dia a sair de Moçambique. É muita coisa. É extremamente. 250 mil ou toneladas por dia? Não, 250 toneladas. 1000. São 23 empresas. Se cada empresa produzir, vamos dizer, 4 ou 5 caminhões por dia, estamos a dizer de que os carros de tonelagem não sei quanto a serem produzidos, esta quantidade a África do Sul tem que ter para alimentar os mercados ocidentais a partir de Moçambique. Portanto, na ótica, em duas palavras, na ótica dos sindicatos, o Moçambique está a pagar salários injustos comparativamente àquilo que são os níveis da produção e da produtividade. Em duas palavras. Estamos a dizer de que os moçambicanos mereciam serem reanimados e reorientados para o aumento da produção e produtividade. Os moçambicanos só precisam de serem animados, reorientados para o aumento dos níveis de produção e produtividade. E como é que se faz essa reanimação? Outra vez, em duas palavras. É a partir de políticas do governo assertivas para o efeito. Por exemplo, se nós aparece um investidor e diz que eu quero investir em Moçambique, não basta ele ter o dinheiro. É preciso que nos comprove que tem capacidade para vir produzir. Mais uma vez, vou trazer uma nota. Nós entregamos a investidores estrangeiros 372 mil hectares para a produção de eucaliptos com vista à fábrica de papel em Moçambique. Esta empresa, um dos elementos que comoveu o governo foi de que, olha, em menos de 3 anos vou oferecer 7,5 postos de trabalho aos moçambicanos. Depois de eu ter a fábrica de papel, vão ter mais 2.500. Começamos a olhar. Estaremos a chegar a 10 mil postos de trabalho. O governo entregou a estes investidores, que estes investidores apresentaram investimentos de 2 bilhões de dólares para este megaprojeto. A empresa, neste momento, está a caminho de 10 anos, não tem 500 trabalhadores. Sr. André Mandato, a OTM Central Sindical é parceira do governo ou do Partido Frelimo, tendo em conta a história da sua criação? A Organização dos Trabalhadores de Moçambique Central Sindical é parceira do governo de Moçambique. Mas não está amarrada ao histórico da sua criação? A história
do nascimento da Frelimo vem Do ATM Central Sindical. do partido no governo, na altura liderado pelo presidente Samora. E já Mas se desmamou. a OTM não tem, neste momento, uma parceria direta com nenhum partido. Tem amizade com o partido Frelimo por uma questão histórica. E esta amizade não é comprometedora, é isso? Eu gostaria de colocar os pés no chão, dizer de que não devia ser comprometedor. Não devia Mas ser. já acaba sendo. Daí que eu prefiro dizer que não devia ser comprometedor, incluindo mesmo com o governo. Não devia a parceria trazer compromissos que prejudiquem um dos lados. É por isso que eu disse que nós gostaríamos de ajudar o governo a governar o país, através de propostas de soluções ou de estratégias que possam trazer o país a voltar para os índices de desenvolvimento que possam trazer Moçambique ao nível que todos queremos. Vamos ser mais concretos. O que é que distingue, por exemplo, a OTM Central Sindical dos sindicatos sul-africanos, que são um exemplo, são uma referência quase, pelo menos a nível da região? O que distingue os sindicatos moçambicanos Da COSATU. da COSATU é que a COSATU é uma organização sindical que o próprio ANC a dado momento dependeu da COSATU. Quando foi banido o ANC na África do Sul, entregou o seu plano interno à COSATU. A COSATU é que ficou a sofrer com o apartheid, mas como usava a luta de classe, o apartheid não teve como expulsar a COSATU. E quando o ANC retoma o país já a caminho da independência, houve contrapartidas. Nós gostaríamos de que, mesmo que nós não tenhamos tido um processo igual, gostaríamos de que o governo que sai do partido Frelimo reconhecesse de que este partido já foi dos trabalhadores, já foi dos operários e camponeses. Por que é que não achar e encontrar a OTM do ponto de vista de considerar como um parceiro estratégico para desenvolver o país e não para compromissos que estejam fora do foco do desenvolvimento do país? A OTM Central Sindical transporta consigo alguma frustração com o curso das coisas? OTM no seu todo pode não estar frustrada, Mas eu, como membro da direção executiva da OTM, estou frustrado. Estou frustrado por quê? Porque a OTM não é apenas dos trabalhadores. A OTM é do povo moçambicano. Dentro da sociedade civil ativa, a liderança pertence à Organização dos Trabalhadores de Moçambique. Por quê? Porque quem pode forçar o governo com instrumentos legais para tomar um rumo a favor dos moçambicanos? Estamos a falar no âmbito laboral. É a Organização dos Trabalhadores com a Concirmo. Como? É porque estas centrais, os instrumentos que têm, não precisam de se comportarem como partidos. A luta de classe permite com que, através das convenções internacionais e instrumentos que regulam o exercício da atividade sindical no país, forcem o governo a sentar na mesa para adotar políticas que possam permitir o país desenvolver e beneficiar os o que moçambicanos. acontece é que a OTM está tão comprometida por via da amizade de que falou que recebe do partido, a tal ponto que não pode exercer essa pressão via instrumentos legais. Eu penso que
Quanto a essa matéria, gostaria de pedir aos moçambicanos para apoiarem a Organização dos Trabalhadores de Moçambique a encontrar elementos que possam fazer com que os governantes saibam que estão na governação por um mandato dado pelo povo. E neste povo, o grande influenciador lá no povo é a classe trabalhadora. A OTM neste momento, por tudo quanto já se disse aqui, goza ou não de alguma independência plena? A OTM é uma organização com uma personalidade jurídica própria, goza da liberdade administrativa, político e administrativa. Mas do ponto de vista prático, isso é que está escrito do ponto de vista prático? Está escrito do ponto de vista prático. A receber mesadas. Tem dificuldades. Tem dificuldades ao ponto de que não faz sentido que tenhamos mais de 25 anos a exigirmos a legalização da sindicalização na função pública. Qual é a dificuldade? A dificuldade pura é simplesmente o governo não quer. Não quer. E nós, como OTM, o que é que estamos a fazer? Não tem poder de pressão, a OTM? Temos. Nós estamos a usar. Por que não usa? Não usamos por conta... Tem medo de perder a mesada? Eu gostaria de colocar no sentido de que fosse o governo a dizer de que a OTM tem medo de que nós vamos lhe fechar as portas, ser o próprio governo a reconhecer. Porque não faz sentido. O presidente Chissano conhece a natureza da Organização dos Trabalhadores de Moçambique, a importância desta organização para ter mantido o governo da Frelimo vivo. O presidente Guebuza sabe como é que é este movimento e eu até vou mais longe. O presidente Guebuza, quando o ministro dos Transportes e Comunicações deu maior apoio aos sindicatos ligados ao ramo dos transportes, como uma figura que reconheceu que com o movimento sindical forte, o governo fica forte. O presidente Inhosse foi o primeiro presidente que entrou, que foi operário. Eu depositei muita expectativa de que o presidente Inhosse é ele que havia de elevar a ação do movimento sindical em prol do desenvolvimento do país. E essa expectativa foi correspondida? Não foi correspondida. Eu, com o presidente Chapo, elevei a expectativa, esperando mesmo que, caso não consiga, embaixo da umbrella da OTM, terei que conseguir pessoalmente falar com o presidente da República para lhe apresentar a minha proposta de como é que a classe trabalhadora em Moçambique pode voltar a produzir em 100%. Só com a reanimação e reorientação. Nós, como liderança do movimento sindical, estamos sendo desacreditados na sociedade, mas eu tenho imensa responsabilidade de dizer isto. Se não existisse o movimento sindical, este país estaria no caos. Nós é que mantemos este país continuar no estágio pacífico em que está, porque temos um trabalho enorme que fazemos aos trabalhadores. É por isso que podem perceber que, com a situação que aconteceu depois de 9 de outubro do ano passado, mais de 12 mil trabalhadores perderam postos de trabalho, dos quais mais de 3.323 nem foram indemnizados. Por quê? Porque resultou de 597 empresas que foram vandalizadas.
Como é que este país não tem caos do ponto de vista de classe trabalhadora? É porque o movimento sindical fez trabalho. Estamos a sensibilizar os trabalhadores, mesmo aqueles que estão neste momento na situação de desempregados. Estamos a dizer que tenham calma, a qualquer momento as empresas podem voltar a reabrir e ou novas para absorver esta mão de obra qualificada. Mas não é trabalho fácil. O que é que o Congresso tão esperado, tão almejado de dezembro que vem, da OTM Central Sindical, pode vir a mudar? Primeira coisa, é nova forma de fazer o sindicalismo. É o que nós estamos a propor àqueles todos que estejam na linha de serem candidatados para os novos órgãos a serem eleitos. É preciso que cheguemos ao extremo de dizer de que, olha, se este caminho que levamos até hoje não mudou a vida dos moçambicanos, temos que olhar uma nova vida de como é que podemos contribuir para que os governos que vierem ou que estejam no ativo possam compreender de uma vez por todas como é que, com tantos recursos que temos, não há expectativa de a curto prazo a vida dos moçambicanos melhorarem. Como é que isso pode se fazer? Podia até trazer esta nota. Os recursos todos que Moçambique tem, qual é a mais-valia que a curto prazo poderá fazer com que o trabalhador moçambicano possa dizer que, olha, eu estou naquela fábrica, estou naquela machamba, a partir daquela machamba eu sinto que a minha vida profissional está a melhorar, estou a conseguir continuar com os estudos, porque o que eu ganho naquela empresa, para além de eu aumentar a produção e produtividade, consigo também colocar os meus filhos a estudar. Esses elementos todos só poderão ser respondidos se o movimento sindical, na verdade, adotar uma nova estratégia. Por isso, tenho esperança de que este 8º Congresso da OTM, que está à porta, possa trazer uma nova forma de ser e estar do movimento sindical. Daí que eu gostava de convidar, incluindo os grandes quadros do partido no poder, os grandes quadros do governo que fazem parte da história do nascimento dos conselhos de produção, para que compreendam de uma vez por todas, contribuírem sem nenhuma mágoa para apoiarem que a OTM saia do estágio em que está, dando espaço de a nova liderança que poderá nascer do 8º Congresso receba a missão estratégica de, com os outros atores da sociedade, contribuírem para uma nova realidade do país. Digo isto com muita tristeza porque nós falamos de duas pobrezas, da pobreza do povo moçambicano no seu todo, mas a maior pobreza está naqueles que garantem para que o país continue estável como está, que são os trabalhadores. Os trabalhadores estes que produzem o Fundo Soberano. O Fundo Soberano não é produzido pelos políticos, é produzido pelos trabalhadores. E os políticos, eles até se batem para dirigirem este fundo. E os trabalhadores, quando é para a distribuição da renda, não são achados, não são tidos. E nós pensamos de que mesmo o diálogo social, o diálogo inclusivo, nós sentimos de que o movimento sindical tem que ser achado, encontrado e convidado a fazer parte, porque nós vivemos do diálogo. A nossa vida sindical é dialogar. Por que não estamos no diálogo inclusivo? Esses elementos todos precisam de terem resposta, mas uma resposta prática. E caso o Congresso de dezembro
venha também falar de estratégias. Que futuro é que se espera? Vamos pedir aos trabalhadores para nos demitir, todos nós, os líderes sindicais. Se falar a estratégia de nós trazer de volta a esperança da luta sindical de verdade. Porque eu penso que o governo hoje, se não acha o movimento sindical, é a culpa do próprio movimento sindical. Mas se nós encontrarmos elementos de fazer com que o governo venha a nós e vir perguntar, epa, qual é o vosso problema? O nosso problema é este. Queremos a solução para que se encontre elementos da negociação. Veja, senhor jornalista, a maioria das empresas hoje já não tem transporte para os trabalhadores. Em que condições o trabalhador moçambicano faz a sua jornada laboral? Estou a dizer que mesmo empresas públicas cortaram o transporte. Como é que o trabalhador moçambicano ele se revê numa situação em que vive nas zonas de expansão, trabalha na Baixa, tem que gastar 70 meticais por dia para ir ao trabalho? A decadência continuada do movimento sindical em Moçambique pode vir um dia no país determinar a mudança do regime? Eu gostaria mesmo de dizer de que o governo, incluindo seja qual for o partido que almeja governar Moçambique, precisa de achar e encontrar os trabalhadores. Não há nenhum país que desenvolve com apenas políticas macroeconômicas sem o envolvimento do trabalhador. O envolvimento do trabalhador é criar condições para que os trabalhadores, primeiro, percebam que eu vou a um concurso, vou ser contratado e vou dar a minha mão de obra. Em troca, o que eu vou ter? Em troca, eu vou ter a remuneração. Quando é que esta remuneração é justa? Não é quando é muito dinheiro. É quando é dinheiro suficiente para este trabalhador ter a capacidade de ir retribuir no dia seguinte. Estamos a dizer de que o salário pode não ser alto, mas ser acompanhado de pacotes sociais. Estamos a dizer que uma empresa que tenha uma creche faz com que uma mulher trabalhadora saiba que eu vou ter mais tempo de produzir porque a minha criança há alguém que vai cuidar na creche. Uma empresa com transporte condigno faz com que o trabalhador saia asseado de casa sabendo que vou chegar limpo. Mas entrando no chapa, tem que levar uma roupa para ir mudar, porque a roupa de chegar já sem condições para fazer a jornada. Estamos a dizer de que os pacotes sociais compreendem vários elementos. Só para trazer uma ideia, um trabalhador que quando está a reformar, depois de ter contribuído 20 anos, vai ganhar 4.000 meticais. Este trabalhador, em que situação ele vai agradecer ao país que ele contribuiu para... Porque o salário dele não só contribuiu para o INSS, também pagou impostos durante os 35 anos de trabalho e vai ganhar um valor que não lhe permite sobreviver. Este trabalhador logo fica descontente, não contribui para desenvolver o país, mesmo depois de ter saído da vida laboral. A nossa realização indica-nos que o nosso fundo de tempo está praticamente esgotado. E para terminar, quero apelar primeiro ao governo de Moçambique para o mais rápido possível legalizar a sindicalização na função pública. O mais rápido possível aprovar instrumentos que regulem a atividade doméstica em Moçambique. O mais rápido possível aprove pensão condigna para os trabalhadores do setor privado que são cobertos pela Previdência Social que é o INSS. O mais rápido possível encontre mecanismos de dialogar
com o movimento sindical, não na Comissão Consultiva de Trabalho, que trata questões técnicas, mas através de uma plataforma que o movimento sindical possa contribuir para a vida sociopolítica do país. E quero saudar aos telespectadores da Strong Life TV, dizer que acompanhem a Organização dos Trabalhadores de Moçambique. Em dezembro, primeira semana, vai realizar o Congresso de Esperança. Muito obrigado, Sr. André Mandade, que esteve aqui em representação da OTM Central Sindical, para passarmos em revista aquilo que é o estágio atual do movimento sindical Moçambique, isto na esteira das celebrações dos seus 49 anos, neste outubro. Por outro lado, vem aí o 8º congresso deste movimento sindical, já em dezembro, na perspectiva de que traga mudanças em prol da classe laboral em Moçambique. Obrigado por si, estimado telespectador, pela escolha. Nós voltamos proximamente com mais uma proposta. Fique bem.